pessoal, sejam todos bem-vindos e todas muito bem-vindas ao canal Escola Online. Eu sou a professora Daiane, professora de língua portuguesa, e hoje estamos de volta para a semana 4 do volume 3 do terceiro ano do ensino médio, com o tema Realismo e Naturalismo. Antes de começarmos, gostaria de pedir que vocês deixem aí um like nesse vídeo, compartilhe ele com os seus amigos e nos visitem em nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que estamos preparando para vocês. Inclusive, para quem não sabe, a gente tem aula aqui de segunda a sexta, totalmente gratuitas, as nossas aulas aqui e direcionadas para o Enem, pessoal. Então, fique por dentro de tudo que estamos preparando aí para vocês, tá bem? Então, esses são os nossos recadinhos de hoje. E vamos para a nossa aula. Bora comigo! Realismo e naturalismo. Hoje nós vamos falar sobre literatura. Bem, pessoal, o realismo e o naturalismo, eles tiveram suas marcas iniciais aí no Brasil no século XIX. E as obras mais conhecidas, mais marcantes aí na literatura brasileira é as Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e o Mulato, de Aloísio de Azevedo, que vai trazer aí, vai marcar o naturalismo. Machado de Assis no realismo e Aloísio de Azevedo no naturalismo. Esses movimentos, gente, eles surgem na Europa no século XIX e aí eles vão chegar no Brasil, em tempos aí da Revolução Política, Econômica e Social. Ambas correntes aí literárias, elas são contrárias ao romantismo, ao idealismo trazido aí, na estética romântica, e negam a fuga à realidade, Elas pregam aí a descrição detalhada, elas prezam a descrição detalhada, elas vão discutir falhas e propõem mudanças de comportamentos humanos e também das instituições. O que a gente tem que ter em mente quando nós falamos sobre o realismo é que ele vai trazer aí, a representação das pessoas, dos personagens, tal como eles são, ok? E aí o naturalismo, ele vai um pouquinho além disso. Ele vai trazer aí características naturais, inerentes ao ser humano. Aqui a gente tem um quadro que a gente vai ver muito bem como funcionam aí ambos movimentos literários. Então, na questão da linguagem, o realismo ele vai trazer uma linguagem direta e o uso de adjetivos realistas. Então, vão ser adjetivos, pessoal, que vão estar sempre caracterizando, sempre trazendo aí uma roupagem bem realista, bem voltada para o que é de fato, ok? E no naturalismo, a gente vai ver uma linguagem mais simples, a gente vai ver o uso de regionalismos, Se vocês lerem, por exemplo, o Curtiço, que é do Aloísio de Azevedo também, vocês vão perceber isso. Essa linguagem, os registros linguísticos, os registros da forma como as pessoas falam, é bem natural, é bem característico dos estratos sociais, da classe social. Temos também no realismo personagens que são comuns, são pessoas como nós, tá? Pessoas totalmente comuns dentro de realidades, de um contexto totalmente cotidiano. Então são personagens que eles têm aí uma elaboração psicológica bem trabalhada. Já no naturalismo, o ser humano, como eu falei para vocês, ele vai ser mostrado aí, com suas características naturais e tem uma tendência, a trazer o animalesco, aqueles instintos mais naturais possíveis que o ser humano tem. E aí são personagens que vão trazer marcas patológicas. E quando a gente está falando de patológico, a gente vai trazer aí uma veia mais científica.
E daí a influência, né, do objetivismo, do cientifismo e do determinismo no naturalismo. Ele tenta trazer para a gente, né, a ideia de que o ser humano não tem como se virar, né, não tem como se livrar do que ele é, ok? Daquilo, da carga que cada um de nós trazemos aí dos nossos instintos, dos nossos desejos mais profundos, daquilo que nós fomos condicionados a ser. Por isso tem aí essa veia do objetivismo, do cientificismo, do determinismo. Também há aí no realismo influências do materialismo, do universalismo e também do cientifismo. A gente tem que ter em vista, né, que é uma época, né, a época que esses movimentos eles vão erigir aí na literatura, no campo literário, é uma época de constantes mudanças e também de algumas descobertas científicas. Então, no realismo, gente, eles vão trazer assim essa materialidade muito voltada para o que o ser humano é, para que o ser humano é, de que forma ele é, o que é a sua base. Ok? E se a gente for pensar um pouquinho mais, né, sobre essas características, a gente vai ver que o quê, né? Que trazem aí ambas, né, tanto o naturalismo quanto o realismo, eles vão trazer aí, né, pensamento científico, filosóficos, né, marcados aí por uma revolução de ideias, né? E quando a gente está falando sobre o materialismo, que vai marcar aqui, né, o realismo, ele vai trazer aí, né, uma associação à ideia do progresso, exatamente esse progresso que estava ocorrendo nesse momento, ok? E como eu falei para vocês, né, do naturalismo, ele vai trazer aí para gente, né, o homem como um produto do meio, o homem como sendo privado do seu livre-arbítrio e também totalmente voltado aí à precisão das teorias científicas, ok? Vamos aqui falar sobre a narrativa. No realismo, a gente vai ter descrição de ambientes e personagens, e é uma narrativa mais lenta, ok? Então vocês vão se pegar, por exemplo, lendo romances onde há aí uma descrição de um ambiente ou mesmo de um objeto que pode durar aí, pode tomar uma página inteira ou até mais do que uma página, ok? Então é uma narrativa que ela vai ser um pouquinho mais lenta, porque está aí muito voltada para a descrição dos ambientes e dos personagens. Já no naturalismo, a gente vai ter aí a demonstração de detalhes, né? Então ele vai estar pegado mais a detalhes e a harmonia e clareza aí na composição. Então são esses detalhes que vão constituir aí tanto a cena quanto os personagens. Temos no naturalismo os temas principais, que é o sensualismo, o erotismo, temas mais sombrios e de engajamento social. Como eu falei para vocês, o naturalismo ele vai trazer aí os impulsos mais naturais do ser humano. E o ser humano, gente, a gente não é formado só daquilo que é positivo, mas também daquilo que é negativo. Então vai trazer aí aspectos, temas mais sombrios ou temas que a gente não gostaria, né, que não são agradáveis, né? Como a gente vai ver aí uma certa animalização dos personagens quando a gente lê o Curtiço. Então são características, né, que são presentes na vida do ser humano, que estão presentes aí, que vão determinar, né, as pessoas, os grupos sociais e são trazidos aí no naturalismo. Enquanto no realismo, a gente vai trazer aí a vida cotidiana, vai trazer também, né, a gente vai ver aí críticas às instituições sociais e principalmente aos valores burgueses. Então está muito atado aí a uma lógica econômica, a uma lógica social, tanto um quanto o outro. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês se interessem mais por esses dois movimentos e leiam aí as nossas grandes obras da literatura brasileira, Machado de Assis, as obras do Machado de Assis e também de Aloysio de Azevedo. E pesquisem mais, que nós temos muitos outros bons escritores, grandes escritores, que trabalham aí dentro dessas correntes
literárias, tá bem? Então, vamos aqui às atividades, pessoal. Atividade 1. Leia o primeiro parágrafo do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, depois responda o que se pede. Vamos à leitura. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem a acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Aqui, gente, nós vamos ter termos aí que não são tão usuais, então vocês podem ter um pouquinho de dificuldade para compreender. Mas o que o autor, né, o que o escritor está falando aqui, o narrador, na verdade, está falando? Ele está falando sobre a decisão de falar, de começar a narrativa, né, a contar as suas memórias pelo seu nascimento ou pela sua morte. Então vamos aqui. Quais foram as duas considerações que levaram Brás Cubas a contar em primeiro lugar a sua morte? Vamos lá, pessoal. O que a gente tem aqui? Olha, a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. O que isso quer dizer, pessoal? Então, a gente vai ter essa primeira aqui, nós vamos ter a segunda, né? Que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Em outras palavras, ele considera que deveria contar suas memórias a partir de sua morte, pois ele é um defunto autor, de forma que não deveria seguir o senso comum e começar a narrativa por seu nascimento, mas pelo marco de sua morte. Se a gente lê o título Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que é póstuma? O que significa essa palavra? Significa que foi algo feito depois, e depois da morte. Então aqui a gente tem o defunto autor, né, como sendo aquele que escreve depois da sua morte. Então, aqui a gente tem um marco, né, da morte, da escrita após a morte. E a outra consideração é sobre a inovação que esse método de narrar traria e que seria também mais galante, mais atrativo, ok? Então, aqui, essa é a minha sugestão de resposta para vocês. Vamos à atividade número 2. Ainda sobre o trecho lido de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, responda: o romance narra em vida que Brás Cubas escreveu vários poemas e artigos para jornais e revistas. Como isso confirma o fato de que ele é um defunto autor e não um autor defunto? Bom, pessoal, vamos prestar atenção na disposição dessas duas palavras. Aqui o defunto vem antes, então ele está mais em evidência. Aqui nós temos o autor defunto, o autor está mais em evidência. Então, defunto autor, o que define é o defunto, e autor defunto, o que define é autor. É como se em cada um deles, a segunda palavra, né, essa inversão da palavra, né, fosse aí trazida como um complemento daquilo que é o mais importante. Então, o que a gente pode dizer? Com base no título, com base no que é dito que Brás Cubas escrevia em vida, ele era um escritor, o que a gente pode fazer aí, né? O que a gente pode tirar desse fato dele ser um defunto autor, dele se colocar como um defunto autor e não um autor defunto. Vamos lá. O fato dele ter escrito poemas e artigos demonstra que ele foi um escritor em vida. Porém, diferente dos demais escritores, ele continua a escrever depois da sua morte, fazendo dele um defunto autor. Por quê, pessoal? Primeiro vem a sua condição. Ele é um defunto que escreve, então ele é um defunto autor. Ele seria um autor defunto se sua produção literária tivesse acabado no contexto
de sua morte. No momento em que ele morreu, se ele tivesse parado de escrever, ele seria somente um autor que morreu, ok? Então seria um autor defunto. Então, por esse fato, por ele continuar a escrever pós-mortem, né? Ele vai ser aí um defunto autor, porque primeiro vem a sua atual condição, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Vamos para a atividade número 3. Agora, para responder as perguntas, você precisa ler um trecho do romance O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Vamos à leitura. Raimundo tornou-se lívido. Manuel prosseguiu no fim de um silêncio. Já vi um amigo que não é por mim que lhe recusei Ana Rosa, mas é por tudo. A família de minha mulher sempre foi escrupulosa a esse respeito. E como ela, é toda a sociedade do Maranhão. Concordo que seja uma asneira. Concordo que seja um prejuízo tolo. O senhor, porém, não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Nunca me perdoaria um tal casamento. Além do que, para realizá-lo, teria que quebrar a promessa que fiz à minha sogra, de não dar a neta senão a um branco de lei, português ou descendente direto de portugueses. O senhor é um moço muito digno, muito merecedor de consideração, mas foi forro à pia, e aqui ninguém o ignora. Eu nasci escravo? Sim, pesa-me dizê-lo, e não faria se a isso não fosse constrangido, mas o senhor é filho de uma escrava e nasceu também cativo. Raimundo abaixou a cabeça. Continuaram a viagem. E ali no campo, à sombra daquelas árvores colossais, por onde a espaços a lua se filtrava tristemente, ia Manuel narrando a vida do irmão, com a preta Domingas. Quando em algum ponto hesitava por delicadeza em dizer toda a verdade, o outro pedia-lhe que prosseguisse francamente, guardando na aparência uma tranquilidade fingida. O negociante contou tudo o que sabia. Mas que fim levou minha mãe? A minha verdadeira mãe? Perguntou o rapaz, quando aquele terminou. Mataram-na? Venderam-na? O que fizeram com ela? Nada disso. Soube ainda há pouco que está viva. É aquela pobre idiota de São Brás. Meu Deus! Exclamou Raimundo, querendo voltar à tapera. Que isso? Vamos, nada de loucuras. Voltarás noutra ocasião. Calaram-se ambos. Raimundo pela primeira vez sentiu-se infeliz. Uma nascente má vontade contra os outros homens formava-se na sua alma, até aí limpa e clara. Na pureza do seu caráter, o desgosto punha a primeira nódoa. E querendo reagir, uma revolução operava-se dentro dele. Ideias turvas, enlodadas de ódio e de vagos desejos de vingança, iam e vinham, atirando-se raivosos contra o sólidos princípios da sua moral e da sua honestidade, como no oceano a tempestade assula, contra um rochedo dos negros vagalhões encapelados. Uma só palavra boiava à superfície dos seus pensamentos: mulato. E crescia, crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem que escondia todo o seu passado. Ideia parasita, que estrangulava todas as outras ideias. Mulato. Bom, pessoal, temos aqui um trecho, né, do romance O Mulato, de Aloysio de Azevedo, que vamos fazer, né, agora uma questão sobre ele, responder uma questão sobre ele. O que a gente deve ter em mente aqui? Qual é o tema principal desse trecho? O que ele traz aí como principal? Então, vamos ver aqui a pergunta. O texto nos mostra que o romance trata de um tipo de preconceito. Qual preconceito é esse? O tema principal aí, gente, vai girar em torno de um preconceito. Todo desenrolar nesse trecho, né, do enredo, ele parte desse preconceito, que é qual? O preconceito racial. Raimundo é rejeitado pela família de uma moça com quem pretendia se casar, pois nem a família e nem a sociedade aceitavam o casamento entre brancos e negros, entre brancos e qualquer outra raça, mas aqui o foco é com negros, ok? Porque essa é a cor dele, essa é a raça de Raimundo. Ainda que fosse um homem dotado de honra e merecedor de consideração, a cor de sua pele e o fato de ter nascido escravizado
eram impedimentos para que se realizasse o matrimônio. Aqui, pessoal, vou chamar a atenção de vocês para duas coisas. O título O Mulato, né? Por que mulato? Porque ele é filho de um branco e uma negra. Mas essa palavra, gente, hoje, estou falando de hoje, não estou falando da época que a Luiz de Azevedo produziu a obra, ok? É uma palavra que denota muito preconceito, ok? Então, quando vocês forem, né, se referir a isso, vocês forem citar esse mulato, né, a própria palavra, o próprio termo aí, ele traz uma carga de preconceito, porque ele vem, o mulato vem o quê? De mula, né? Vem de mula. E o surgimento, né, de pessoas, né, que tem são denotados mulato, né? Eles são aí filhos de escravizadas, tá? De mulheres e de seus senhores aí na época da escravidão. E a maioria aí advém, né? São advindos de contextos aí de estupro e de violência, né? De exploração do corpo das mulheres negras. Outra coisa aqui que eu chamo a atenção para vocês é que eu escrevi escravizado, tá? Porque é uma condição, tá? É uma condição. O escravizado, essas pessoas, elas não eram escravas antes, tá? Ele nasceu nessa condição de escravizado, mas ele não é um escravo. Então, estou só chamando a atenção de vocês aqui para algumas terminologias que a gente precisa prestar mais atenção, ter um pouco de senso crítico, porque há aí uma revisitação, né, desses termos para que a gente não os utilize mais, né, de forma a replicar preconceitos ou a replicar aí alguns equívocos, tá bem? Então essa é a minha sugestão de resposta, pessoal. Muito obrigada por vocês terem permanecido até aqui. Deixem os seus comentários. Um grande beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!